Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Honra e força. Meus amados irmãos, está aqui uma notícia que eu jamais gostaria de lhes dar, mas infelizmente é o que aconteceu. Embora tínhamos a informação, desde que foi convocado o famigerado Sínodo da Amazônia, de que eles trabalhariam para poder quebrar a lei do celibato, para poder tentar introduzir a ordenação de mulheres, para poder quebrar a piedade, a fé eucarística, para mudar a disciplina da igreja, a liturgia e fazer uma revolução, embora soubéssemos disso, que os inimigos da igreja trabalhavam para poder destruí-la, usando o sínodo, não é, com esta roupagem de interesse mundial, ecológico, eclesial, etc. Embora soubéssemos disso, tínhamos sempre a esperança de que, de alguma forma, esta loucura fosse barrada pelos homens de bom senso, ou que Deus, na sua misericórdia, pudesse colocar a mão e impedir que tal loucura fosse realmente concretizada. Mas, infelizmente, Deus, na sua sabedoria, sabe, não é? Talvez permitindo como um grande castigo pela nossa própria infidelidade, pela infidelidade dos membros da igreja. Enfim, o fato é que o Papa Francisco, ele vai liberar a ordenação de homens casados. E desta forma, abre-se uma ferida na lei do celibato, que agora será utilizada para poder, pouco a pouco, ir extinguindo e mudando toda a compreensão do sacerdócio e da própria natureza da igreja. Isto é algo muito doloroso. Vem sempre aqui, é impossível falar sobre isto sem imaginar a dor do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. A dor do coração de nosso Senhor Jesus Cristo, sem imaginar as lágrimas de Nossa Senhora, que tantas vezes exortou a respeito da situação gravíssima pela qual nós estamos passando, tantas vezes nos chamou à conversão, nos pediu oração pela igreja, pelo Papa, enfim, pelos bispos e por aqueles que têm a responsabilidade de decisões dentro da igreja. Vejam que no dia em que o famigerado Sínodo da Amazônia começou, no dia em que começou, se não me engano, dia 6 de outubro de 2019, naquele dia, Nossa Senhora apareceu à vidente em Akita, no Japão. E esta aparição de Akita, no Japão, que foi em 1973, Nossa Senhora, ela falou sobre esta luta interna dentro da igreja, sobre esta divisão, sobre a maneira como o inimigo estava então fomentando esta divisão dentro da igreja, bispos contra bispos, cardeais contra cardeais, que os seus sacerdotes marianos, que aqueles que fossem devotados a ela, se esforçassem de ser fiéis a ela, a Santa Igreja, seriam muito perseguidos. Nossa Senhora falou sobre isso e sobre tudo aquilo que, por causa de tudo aquilo que estava acontecendo e que viria a acontecer, Nossa Senhora, ela chorou muitas vezes. Ao todo foram 101 vezes. 101 vezes Nossa Senhora chorou. E no dia em que começou o Sínodo da Amazônia, depois de tanto tempo que já haviam cessado as aparições, Nossa Senhora aparece novamente, a vidente de Akita, no Japão, e diz que nós devemos rezar muito, nos cobrir de cinzas e fazer muita penitência. Nossa Senhora diz, você deve ser como uma criança, vocês devem rezar um rosário penitente de joelhos, não é? E oferecer muitos sacrifícios todos os dias, porque a situação na igreja, ela sabia o que iria acontecer, evidentemente, a situação é muito séria. Mas agora, diante desta notícia de que o Papa libera, então, a ordenação sacerdotal para homens casados, então a gente vê justificada, a gente vê a razão pela qual a Nossa Senhora chorou tanto e a preocupação desta mãe pedindo oração e penitência pelos tempos em que nós iremos viver. Quanta desgraça isso atrairá! A estratégia dos inimigos da igreja é aquela mesma de quando eles implantaram a desgraça da comunhão na mão. É a mesma coisa. Eles vão dizer assim, não, mas é apenas exceção para a região amazônica, porque tem poucos sacerdotes.
E as comunidades precisam da Eucaristia. Mentira! Eles nem acreditam na Eucaristia. Tanto não acreditam que muitos destes bispos que ali estão, muitos deles, daqueles sacerdotes que ali estão, eles acham que pode se consagrar os alimentos comum da região dos índios. Eles não acreditam na Eucaristia, para eles é apenas um ritual simbólico. Então, a finalidade não é levar Jesus Eucarístico, porque eles não acreditam em Jesus Eucarístico. Se eles acreditassem em Jesus Eucarístico, nunca que eles teriam esse tipo de atitude. Eles viveriam o sacerdócio em uma plenitude muito maior, apesar dos defeitos que todos nós temos, e não faltariam vocações, porque onde os padres, onde os bispos vivem bem o seu ministério, se esforçam de ser fiéis à missão que Deus lhes confiou, é evidente que as vocações surgem, porque a admiração no coração dos jovens, ela vai então ser despertada. Então não faltam vocações onde o sacerdócio é bem vivido. O fato de faltar vocações ali é apenas um sinal, um diagnóstico de que ali o sacerdócio não está sendo bem exercido. A igreja não tem cumprido o seu papel na pessoa daqueles que estão ali responsáveis de evangelizar, de santificar e conduzir o povo de Deus. Este é o testemunho da apostasia, da perca da fé, da falência na ação missionária da igreja naquela região. E não deveria ser jamais razão para poder introduzir esta loucura. Mas enfim, nós sabíamos que os inimigos da igreja estavam trabalhando em prol disto. Tínhamos esperança que isto não acontecesse, mas infelizmente aconteceu. Tá? Esta notícia, embora ela não está oficializada pelo Vaticano, será. Como que nós sabemos? São várias as fontes, mas vazou, porque este documento do sínodo é enviado primeiro para todos os bispos, tanto que há poucos dias atrás, o cardeal Umis, que foi o grande relator do sínodo, ele mandou um documento para os bispos instruindo como que deveria ser anunciado, como deveria ser, vamos dizer assim, comunicado as decisões do sínodo. Inclusive instruindo que eles deveriam fazer uma coletiva de imprensa, tendo jovens, tendo índios, tendo ecologistas, tendo então pessoas ligadas ao meio ambiente, tendo leigos comprometidos e assim por diante, para poder, então, de uma forma didática, apresentar às pessoas, à imprensa, de forma que eles colaborassem com o entendimento ali que estava sendo colocado, de forma que não fosse deturpado, entre aspas, ali a mensagem pós-sinodal do Papa, atendendo às reivindicações que os bispos, aqueles padres sinodais, eles fizeram durante este sínodo da Pan-Amazônica. E o que aconteceu? Agora nós estamos diante desse elemento. As fontes pelas quais vazaram, né? Sabe, repetindo aqui, os bispos eles recebem primeiro. E muitos bispos, claro, que não concordam com isso que está acontecendo, embora a maior parte silencia, mas a maior parte dos bispos não concorda, eles acabaram mandando para algumas pessoas cópias, né, daquilo que estava sendo mandado para eles. Um grande vaticanista, Roberto de Mattei, ele recebeu de vários bispos a confirmação, né, daquilo que estaria do conteúdo da exortação pós-sinodal do Papa Francisco. Também isso saiu em outros órgãos de imprensa, especialmente na Itália, mas não só, e agora está sendo reproduzido pelos blogs em maneira geral. Meus amados irmãos, preparem-se, porque os tempos irão piorar e muito. A mão de Deus vai pesar em castigo sobre toda a igreja e sobre a humanidade inteira. Entenda uma coisa, para aqueles que não compreendem a gravidade e a seriedade desta decisão, entendam que a devastação, vamos aqui usar uma figura agora que está bem em voga, né? A devastação de toda a floresta amazônica, o arrancar de todas as árvores que ali estão, né? Que eles dizem ser preocupação deles, não seria tão pernicioso quanto esta autorização para que homens casados sejam ordenados padres. Tá? Uma terceira guerra mundial atômica não seria tão perniciosa como esta decisão. Embora todas essas coisas, seja a devastação da floresta amazônica, seja uma guerra atômica, é evidente que seria uma catástrofe e uma desgraça muito grande e que não é querida por nenhum de nós. Mas seriam menos nocivas essas ações do que a quebra do celibato sacerdotal, do que esta liberação para que homens casados possam, então, ser ordenados padres. E isto será uma grande desgraça para a igreja.
Porque aqui, não é, o que o Papa Francisco está fazendo, ele está afrontando diretamente a vontade explícita de Deus. A vontade explícita de Deus, né, que chamou para o seu convívio, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, e para formar a igreja, homens que fossem completamente comprometidos com a causa, que tivessem a total disponibilidade. Evidentemente que o matrimônio é uma bênção e uma graça de Deus. O matrimônio é um meio de santificação. Mas é um próprio sacramento, é uma própria forma de santificar. Ele não é compatível com o estado sacerdotal da maneira como Deus quer que ele seja exercido, ou seja, em doação plena. Família é uma coisa muito sagrada, muito séria. Então, se alguém se casa, precisa dedicar-se à sua família, precisa dedicar-se ao cumprimento dessa missão, ao cuidado da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, à educação cristã dos mesmos. Absorve completamente ali o tempo, a energia do casal. Não é possível ser casado e exercer o ministério da maneira como Deus quer que seja exercido. Entende? Ainda mais reproduzindo o modelo de nosso Senhor Jesus Cristo, que não se casou, para dedicar-se completamente à obra de Deus e também dedicar-se à igreja, dedicar-se ao bem e à salvação dos irmãos. É disto que se trata. Por isso que o cardeal Sara, no seu livro, junto com o Papa Bento XVI, disse que não se trata apenas de uma mera lei eclesiástica. Se trata não é apenas uma disciplina eclesiástica, mas uma lei baseada na vontade explícita de Deus, baseada naquilo que é o entendimento do próprio sacerdócio, a natureza do próprio sacerdócio. Portanto, não é algo que pode ser descartado. Por isso a igreja, durante esses 2000 anos, cultivou esta disciplina. Mesmo que no começo não estava ainda regulamentada, nos primeiros séculos havia algumas exceções de alguns padres, alguns bispos que eram casados. Alguns alegam, falam que mesmo entre os apóstolos havia São Pedro que foi casado. Sim, mas segundo a tradição ele foi casado, mas quando Jesus o chamou, ele não era casado mais, porque já havia, tudo indica que era viúvo. Tanto que, quando na Sagrada Escritura aparece um membro da família, aparece a sogra, e não fala de mulher ou de filhos. Ou seja, tudo indica que já tinha cumprido a sua missão, caso ele tenha sido pai, já tenha cumprido a sua missão, já tenha educado os seus filhos, ou talvez não os teve. Enfim, o fato é que ele, São Pedro, ele mesmo diz, nós que deixamos tudo para vos seguir. Deixaram tudo, porque o exercício do ministério sacerdotal, da maneira como Deus quer que ele seja exercido, requer uma plena dedicação. É uma doação, como a própria igreja vai dizer, indivisível de corpo e alma. É incompatível com o estado matrimonial, da maneira como Deus o sonhou e o estabeleceu. Mesmo que nas igrejas orientais, enfim, algumas delas isso seja possível, não é o ideal. Realmente não é o ideal. E com esta atitude, abrindo o sacerdócio para homens casados, se dá um golpe gigantesco na igreja. Se compromete o futuro da igreja. Nós sabemos que ela não será destruída porque o próprio Cristo, ele prometeu. Chegará um momento em que Deus meterá a mão em tudo isto e restabelecerá a pureza da sua igreja. Sabemos que isso irá acontecer. Mas quantas almas irão se perder até lá? Quantas pessoas irão para o inferno até lá? Enfim, é muito triste de ver o que está acontecendo, irmãos. É muito triste de ver tudo isso que está acontecendo. É muito triste de perceber que a grande parte dos bispos, dos sacerdotes e o próprio Papa atual, olha, não há preocupação com a salvação das almas, porque a igreja existe para isto. Jesus veio ao mundo para nos salvar, para nos salvar do inferno, da consequência do pecado. Veio nos restabelecer na comunhão com Deus, através do seu próprio sangue na cruz. E o que ele deseja, ele deixou a igreja para que ela pudesse ser a continuadora desta sua obra de salvação, anunciando a verdade, como ele ensinou, e comunicando a graça, trazendo de volta a comunhão com o coração de Deus a todos nós que somos pecadores, purificando os nossos corações e derramando em nós a graça através dos sacramentos. E para isso ele estabeleceu o sacerdócio. O testemunho de 2000 anos da igreja não foram suficientes. A sabedoria de 2000 anos da igreja, a vontade explícita de Deus,
A ação do Espírito Santo, infelizmente, não foram suficientes para poder fazer convencer o Papa Francisco de que isto era uma loucura, liberar o sacerdócio para homens casados. Parece que isso não tem nenhuma importância para ele. Infelizmente, é o que fica muito patente. E depois, vejam bem, a nós que temos falado há muito tempo a respeito dessas ações do Papa Francisco, dessas atitudes lamentáveis dele, das doutrinas erradas que ele tem ensinado, das atitudes assim, equivocadíssimas que ele tem tido, né? E que, enfim, nós que temos feito essas observações, então, e que muitas vezes temos sido taxados de rebeldes, de desobedientes, de provocadores de desunião e assim por diante. Olha, tá aí. Essas outras pessoas aí, padres ou bispos ou mesmo os leigos, blogueiros de internet, etc., essas pessoas, babadores de ovos, passadores de pano, será que agora não conseguem enxergar? Porque o Papa Francisco, ele tinha dito o quê? Que ele era contra a quebrar a lei do celibato, né? Inclusive citando Paulo VI, Paulo VI disse, eu prefiro morrer do que mexer na lei do celibato, do que liberar o sacerdócio para homens casados ou permitir aos sacerdotes que se casam. O Papa Paulo VI disse isso. E o Papa Francisco dizendo que pessoalmente ele era contra também, que ele não é a favor de mexer. Mas está aí agora. Né? Então, e agora vai se usar o quê? A desculpa da democracia. Dizendo, olha, pessoalmente sou contra, né? Mas se os padres sinodais, a maior parte deles quiseram, então nós temos também que ter a humildade, aqui entre aspas, né? De atender ali o que a maioria quer. E, evidentemente que isso é uma atitude hipócrita, profundamente hipócrita, porque quando se interessa aí a sinodalidade. Sinodalidade é isso, irmãos. Sinodalidade é querer, então, utilizar a democracia quando ela convém. Entende? Quando na igreja o governo não é uma democracia, é uma teocracia, se faz a vontade de Deus. Né? Entretanto, em outros temas em que a maior parte, o sentimento cristão, e vamos dizer assim, a tradição cristã nos mostra o caminho, aí o Papa usa da sua autoridade para poder contrariar. Como é o caso, por exemplo, da questão do celibato. Pergunte se o povo gostaria de que isso acontecesse. Evidentemente que não. Mas se coloca ali, não é? Se coloca ali como algo querido pela maioria. Que maioria? A maioria daqueles que estavam reunidos. E quem eram esses que estavam reunidos? Né? Justamente eram estes revolucionários que tinham a intenção de provocar toda esta mudança, uma nova igreja. É muito significativa, interessante, uma entrevista que o próprio Leonardo Boff deu ali um pouco antes, uns 3 dias antes do sínodo começar, em outubro de 2019. Quando ele, com muita alegria, né, com muito contentamento, ele dizia que a intenção do sínodo, a intenção do Papa era criar uma nova igreja. Criar uma nova igreja, né? Uma igreja que se adequasse à globalização. Olha aqui, é isso aí que realmente é disto realmente que se trata. Uma igreja adequada à globalização. E é interessante que nessa mesma entrevista ele disse, pela primeira vez, irá ser quebrada a lei do celibato. Ele já sabia. Assim como todos aqueles revolucionários já sabiam, assim como Cláudio I sabia também. Eles não iriam fazer tudo isso e iriam propor algo assim se não tivessem já a certeza, né? Se não tivessem já o compromisso do Papa em aprovar uma tal loucura dessa. Meus amados irmãos, é o que está acontecendo, infelizmente, e aquilo que o cardeal Burke já tinha advertido, que o cardeal Sara já tinha advertido, e que qualquer pessoa que tenha alguns neurônios também sabe calcular. Então, eles colocam agora ali como exceção. Não, mas é apenas para a região amazônica. Mas é evidente que não vai ficar apenas na região amazônica. É claro que não vai ficar. O cardeal Burke já havia alertado sobre isso e também o próprio cardeal Sara, o Papa Bento XVI e outros observadores. Então diziam o quê? Se estão se estão permitindo a ordenação de homens casados na região amazônica pela falta de sacerdotes, evidentemente que esta situação existe em muitos outros lugares do mundo. Aliás, existe em todos os lugares do mundo. Então será o mesmo critério que será usado para que as outras conferências episcopais reivindiquem. E por que não será então liberado para eles se ele foi liberado? Então, estava fazendo a comparação com a comunhão na mão, né? Entrou como exceção, dizendo, não, mas ninguém é obrigado, mas quem quiser, então possa pelo menos fazer esse tipo de comunhão. E lembrem-se que a comunhão na mão foi introduzida na igreja, né, com um grande esforço do inferno e da maçonaria eclesiástica, para que se profanasse.
para que se pudesse desvalorizar, para que se pudesse então ali aviltar a crença, né, a adoração, a reverência a Jesus sacramentado. Enfim, fechando aqui o parênteses, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, entra-se como exceção e depois se torna regra. E hoje o que acontece em muitos lugares, assim como acontece com a comunhão na boca, que seria a regra, a comunhão na boca e de joelhos seria a regra, um modo normal de se comungar, tornou-se exceção e, inclusive, em muitos lugares, muitos bispos não permitem, muitos padres se arrogam no direito de negar a comunhão a quem se ajoelha ou pede na boca. Da mesma forma, o que vai acontecer se nada for feito para barrar isso aí? O que vai acontecer o quê? Em muitos lugares, o que acontecerá? Os bispos só aceitarão, então, padres casados. Só ordenarão padres casados, por quê? Porque dirão, esses que entendem de família. Esses que estão vivendo as coisas do matrimônio. Terão os melhores argumentos, entre aspas, o inferno inspirará os melhores argumentos a fim de que eles possam quebrar ali, dificultar de todas as formas a questão do celibato. E a imagem daquele homem, do homem que é consagrado ao serviço de Deus, que é a imagem mais perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cópia, né? a imagem daquele que configura-se a Cristo cabeça, ela será definitivamente ali, enfim, comprometida, porque não se poderá ver o sacerdote como um homem exclusivamente de Deus, uma vez que ele vai dividir ali o seu tempo entre família e uma paróquia, o que é uma loucura, evidentemente. Para quem é sacerdote sabe muito bem que nós, fazendo todo de tripas coração, como se diz, fazendo todo o esforço, nós não conseguimos fazer tudo, sabe? Isto os sacerdotes zelosos, que se preocupam com a salvação das almas, que se preocupam em catequizar as pessoas, em ensinar a elas a verdade, que se preocupam em trazer aqueles que estão fora da graça à comunhão com Deus, ajudando-os a perceber que nós somos feitos para o céu. Os padres que se preocupam com isso sabem que o tempo é insuficiente, nós mal conseguimos dar catequese e fazer ali os sacramentos, sabe? Então, porque há muitas outras coisas. Agora, imagine se tivesse uma família. Pelo amor de Deus, o que virará o sacerdócio se não uma mera profissão? E quanta confusão isso irá gerar? E irá transformar, portanto, a igreja em uma instituição, aí sim, uma ONG, né? Em uma grande instituição assim, vista apenas como um caráter humano. O seu caráter sacramental, o seu caráter, melhor dizendo, sobrenatural, irá se obscurecer muito. Irá se obscurecer muito. Meus amados irmãos, que tristeza é esta notícia, que tristeza é essa decisão. Tá? É uma desolação estar diante dessa realidade. Embora sabíamos que os inimigos da igreja estavam trabalhando por isso. Há mais de 2 anos já denuncio isto, já falo a respeito, desde quando soube que seria o cardeal Umes que estaria à frente desse sínodo da Amazônia e que ele estava sendo financiado pelos bispos alemães, né, e por aqueles que eram revolucionários, que no fundo o que eles desejariam era simplesmente isto, fazer uma revolução na igreja. A questão ecológica, ela tem a sua utilidade para eles também, no sentido de ajudar a aumentar toda essa histeria ecologista para que se possa colaborar com o estabelecimento da nova ordem mundial. E assim justificar este temor, né, ecológico como razão, justificar com esse temor ecológico a implantação de uma estrutura supranacional. E desta forma venha então a quebrar a soberania das nações. Se virem essa entrevista do Leonardo Boff, né, que ele deu um pouco antes do Sínodo da Amazônia, então ele vai dizer o quê? O que eles querem? Eles reivindicar a Amazônia como um santuário intocável para a Mãe Terra. Um santuário intocável. Essa internacionalização da Amazônia, é isso que ele prega. Enfim, quebrando ali a soberania das nações. Então, mas para além disto, desta utilidade para corroborar, para ajudar na agenda da nova ordem mundial, tinha como objetivo, sobretudo, revolucionar o interno da igreja. Lembrem-se que a Igreja Católica é a única instituição no mundo capaz de barrar o avanço de Satanás. É a única. Não existe nenhuma outra. Porque esta é a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a igreja ortodoxa, não é a igreja presbiteriana, não é a igreja metodista, calvinista. Simplesmente e somente a Igreja Católica Apostólica Romana, governada pelo sucessor de São Pedro. Esta é a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que possui as chaves do reino dos céus, que possui, portanto, o poder, né, de vencer neste mundo o anticristo. Meus amados irmãos, o enfraquecimento, portanto, do interno da igreja, através da quebra do celibato sacerdotal, da
desta introdução de ritos estranhos, como aconteceu no sino da Pachamama, né, o sino da Amazônia, a introdução de elementos estranhos, subvertendo a compreensão daquilo que é a revelação, a introdução de uma compreensão errada dos sacramentos, da doutrina, da moral, da disciplina da igreja, enfim, esta fomentação do sacerdócio feminino e, aí no caso, concretamente, a abertura para a ordenação de homens casados, e isto é uma forma de implodir a igreja, de forma que ela perca suas forças para se opor ao avanço do mal, que tem sido cada vez mais forte e avassalador. E é isto que está acontecendo, né? E quando nós, então, vamos nos debruçando sobre essas questões internas, o mal vai avançando. Enquanto nós vamos, então, aqui sendo desgastados por aqueles inimigos que estão dentro da igreja para poder implodi-la, então o mal vai avançando, o aborto vai avançando, a ideologia de gênero vai avançando, o comunismo vai avançando, o indiferentismo religioso vai avançando, as famílias vão sendo destruídas e assim por diante. Por quê? Porque eles estão planejadamente atuando para poder destruir a igreja por dentro, de forma que aqueles que estão dentro dela para poder destruí-la, tentem anular aqueles que estão dentro dela para poder fazer a vontade de Deus. Persigam, como disse Nossa Senhora de Akita no Japão, persigam os bons sacerdotes, aqueles que são formados no coração de Maria, aqueles que amam a Santíssima Virgem e, portanto, por causa disso, amam Jesus Cristo, amam a Santa Igreja e estão dispostos a dar a vida por ela. Meus amados irmãos, é uma tristeza muito grande o que está acontecendo. Sabemos uma coisa, que as portas do inferno não vão prevalecer. Então, mas... repito, não é porque existe essa promessa que não acontecerá da perdição de muitas almas. E é isso que é doloroso de se ver, é isso que é muito difícil de se observar. Enfim, nós, observando tudo isto, nós nunca devemos abandonar a igreja de Cristo. Fique bem claro para cada um de vocês, irmãos. Nunca abandonem a igreja, porque a igreja não é do Papa, a igreja não é dos bispos, a igreja não é dos padres, a igreja é de Deus. E nós devemos permanecer nela porque foi Jesus quem a deixou. É nela que nós obteremos a nossa salvação. Nós precisamos da absolvição que os sacerdotes dão. Nós precisamos da mão dos sacerdotes descendo sobre nós, dizendo, eu absolvo os seus pecados. Nós precisamos do nosso coração purificado, das nossas falhas, dos nossos erros. Nós precisamos nos alimentar da carne e do sangue de Cristo. E é ali, nas mãos do sacerdote, em que Cristo Eucarístico é gerado. Nós precisamos, sim, né, de participar do santo sacrifício do altar. Embora... vai ser cada vez mais raro nós vermos sacerdotes que celebrem de maneira digna, embora ainda não se tocou a validade da Santa Missa, mas é evidente que eles vão trabalhar para que isso também seja aniquilado. Enfim, toda essa confusão não deve ser razão para que nós abandonemos a igreja, porque nós estamos na igreja por causa de Deus. Quem está na igreja por causa de Deus, por causa dele continua. Então não deixem de ir à Santa Missa, não deixem de participar da Santa Missa. O mais possível, catequizem os filhos de vocês, catequizem vocês mesmos, leiam a palavra de Deus, leiam o catecismo, especialmente os mais antigos, o catecismo de São Pio X, o catecismo romano, podem cotejar com o novo, mas procurem sempre ter o núcleo da doutrina ali, especialmente nos catecismos, naquele tempo onde a doutrina era pregada de maneira mais clara, porque na verdade a doutrina é clara, ultimamente é que ela tem sido ali colocada de maneira confusa propositadamente. Meus amados irmãos, tenham vida sacramental, confessem-se com frequência. Aqueles que querem viver na graça, Deus sempre providenciará algum sacerdote, algum padre que tenha fé, para poder atendê-los, para poder ajudá-los a permanecer na graça. E mais, não tenham medo. Não tenham medo de rejeitar essas ideias erradas. Rezem pelo Papa, amem o Papa, rezem por ele, entendeu? Mas nem de longe concordem com essas coisas. E não tenham medo, porque não é nenhuma desobediência, não é nenhuma rebeldia, é discordar e rejeitar estas ideias e doutrinas erradas que têm levado à perda da fé, à destruição da fé de muita gente. Entende? Então, o respeito e o amor que nós devemos às autoridades não implicam em segui-las em todas as coisas que elas falam, principalmente não implica em segui-las em seus erros. Então, seguiremos rezando sim pelo Papa, seguiremos rezando pela Igreja, pela conversão dessas autoridades que estão indo na contramão daquilo que a Igreja sempre ensinou. Mas permaneçamos firmes naquilo que a Igreja sempre ensinou, permaneçamos firmes na nossa fé, na graça de Deus, porque tudo isso vai passar. Como lembrava o cardeal chinês, falando sobre a igreja perseguida na China, infelizmente, para a qual o Vaticano virou as costas quando fez acordo com o Partido Comunista, como dizia esse Joseph Zen,
falando aos padres, aos bispos do seu país, ali massacrado pela perseguição comunista, ele dizia: se não deixarem vocês celebrar, se não deixarem vocês oficiar, se perseguirem vocês, se vos tirarem as igrejas, voltem para suas casas, rezem com as suas famílias, cultivem a terra. Voltem para as catacumbas, reúnam-se com os fiéis da maneira como é possível, no esconderijo, mas fiquem firmes na fé, porque o que acontece? O comunismo vai passar. A mesma coisa a gente pode dizer a respeito dessa situação na igreja. O comunismo vai passar, irmãos. Então toda essa apostasia que está sendo hoje institucionalizada, todas estas atitudes erradas que estão sendo hoje, entre aspas, sacramentadas, que estão sendo oficializadas pelo Papa Francisco e por aqueles que junto com ele estão governando, isso irá passar. Deus irá purificar a sua igreja. Não sabemos quando e não sabemos também através de quem, mas irá purificá-la. Cabe a nós fazermos a nossa parte, permanecermos fiéis na doutrina verdadeira, mantermos-nos na oração, rezarmos por todos para que Deus possa, então, ali ter misericórdia e agir o quanto antes para que se perca o mínimo de almas possível ou, quiçá, não se perdesse nenhuma. Mas, infelizmente, vemos aí todos os dias tanta gente perdendo a fé por conta de toda essa bagunça e esta confusão gerada pelas decisões, pelas atitudes do Papa Francisco e daqueles que têm seguido as suas orientações naquilo que é errado, naquilo que é contrário ao ensinamento da igreja. Então, meus irmãos, fica aí essa notícia muito triste, mas, enfim, é preciso dá-la. E que isso ajude a gente a despertar para a consciência de que uma coisa é, de fato, obedecer à autoridade naquilo que elas fazem a vontade de Deus, ou seja, naquilo que elas ensinam conforme a igreja. E outra coisa é ficar canonizando toda e qualquer atitude do Papa ou de qualquer outra autoridade pensando que isso é atitude de humildade. Isso não é humildade, irmãos. Isso é covardia. Isso está muito mais para covardia, muito mais para hipocrisia, entende? Do que humildade. A humildade é a verdade, sabe? A humildade nos leva a amar as pessoas, mas a rejeitar os erros que elas cometem. E é assim que a gente deve ter. Essa é a atitude que os santos tiveram. Amaram a autoridade, eram sempre obedientes, mas nunca obedientes a algo que era contrário à vontade de Deus. Estavam prontos a morrer 1000 vezes do que atuar contra a vontade de Deus, nosso Senhor, conforme a igreja sempre havia ensinado. Portanto, é isso, irmãos, que Deus nos tenha misericórdia de todos nós, nos conceda a graça de mantermos-nos firmes na nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.